Fala, galera da anatomia! Hoje a gente estreia aqui o nosso canal e a gente escolheu um tema pra gente fazer esse primeiro vídeo, que são as articulações. Não! Pra quem já começou a estudar anatomia sabe que a articulação às vezes é um tema que trava um pouquinho, mas a intenção desse vídeo é facilitar a sua vida, tá certo? Acompanha aí a gente e solta a vinheta. Artrologia, o estudo das articulações, beleza? E aí aqui a gente tem a classificação dessas articulações, tá? As articulações elas vão se classificar segundo dois critérios. O primeiro critério é o movimento. Então a gente tem três classificações de articulação segundo o movimento. A gente vai ter as sinartroses, que são articulações sem movimento, articulações totalmente imóveis. Depois, as articulações anfiartroses, tá? Elas têm um movimento limitado, elas nem são totalmente imóveis e nem têm um amplo movimento, elas são articulações com movimento limitado. E depois a gente tem as diartroses, que são articulações de amplo movimento. Um outro critério de classificação é segundo o tecido articular que está interposto entre essas superfícies que vão se articular, entre os dois ossos que se articulam entre si. Ali a gente tem um tecido que está interposto. E aí esse tecido pode ser fibroso, e aí eu tenho as articulações fibrosas. Esse tecido interposto pode ser cartilaginoso, e aí eu vou ter as articulações cartilaginosas. Ou o tecido interposto pode ser o líquido sinovial, e aí eu vou ter as articulações sinoviais. E só para você saber, as sinartroses, elas tanto podem ser fibrosas quanto podem ser cartilaginosas. As anfiartroses são apenas cartilaginosas e as diartroses são apenas sinoviais, tá bom? Agora a gente vai ver aqui um panorama, um mapinha geral de como essas articulações se subdividem. As sinartroses, ou articulações sem movimento, como eu já havia dito, elas vão novamente se subdividir em três grupos. Elas podem ser articulações fibrosas ou simfibroses, quando o tecido que eu vou ter interposto é um tecido fibroso. Elas podem ser cartilaginosas ou sincondroses, quando o tecido interposto nessa superfície articular é um tecido cartilaginoso. E temos as articulações ósseas. Vamos lá! As fibrosas ou simfibroses, elas novamente se dividem, tá? Eu tenho dois tipos de simfibroses. São as suturas, que eu vou encontrar em ossos do crânio e ossos da base do crânio. Elas podem ser aí de quatro tipos: sutura plana, dentada, escamosa ou esquindileses. E depois nós temos as sindesmoses. As articulações cartilaginosas ou sincondroses, que eu já falei, depois a gente vai ver o exemplo delas. E as articulações ósseas, que tem apenas um subgrupo, que são as sinostoses. Depois a gente tem as anfiartroses, que são articulações semimóveis. Eu tenho apenas dois subgrupos das anfiartroses. São as sínfises e as gônfoses. E por último, as articulações totalmente imóveis, com amplo movimento, que são as diartroses. As diartroses se subdividem em 6 grupos. Para facilitar a sua vida, todas elas têm dois nomes, e a gente tem que saber os dois nomes, tá? São as enartroses ou esferoideas, elipsóidea ou condília, celar ou cília de montar, trocoide ou pivô, gínglimo ou troclear, por fim, a artródia ou plana. A gente vai ver cada uma dessas articulações com mais detalhe. Começando pelas sinartroses, já havia dito para vocês que elas se classificam em 3 subgrupos, que são as simfibroses, as sincondroses e as articulações ósseas. Começando pelas articulações simfibrosas, que são divididas em suturas e sindesmoses, a gente vai falar primeiro das suturas. As suturas onde a gente vai encontrar são entre os ossos do crânio e ossos da cara, e elas vão ser de 4 tipos, segundo o modelo da superfície articular. Esse é o critério de classificação para as suturas. Nós temos as suturas dentadas, escamosa, plana ou harmônica e a esquindileses. A sutura dentada, ela tem esse formato aí que você tá vendo marcado em azul, aqui o osso frontal. Você vai ver que frontal e os parietais, eu tenho uma sutura do tipo dentada. Essa sutura é conhecida como sutura coronal. A própria sutura sagital entre os parietais também é uma sutura dentada. E a sutura lambdoidea, que é entre o occipital e também
os parietais é uma sutura dentada. Depois nós temos a sutura escamosa. A sutura escamosa, a gente vai ver que um osso ele acaba se sobrepondo ao outro, próximo à região articular ali. E aí isso remete você a pensar nas escaminhas de um peixe, que elas são sobrepostas, tá certo? A gente tem um exemplo clássico aí do osso, da articulação temporal, do osso temporal com os parietais. A articulação temporoparietal é uma articulação do tipo escamosa. Depois nós temos sutura plana ou harmônica. A gente tem um exemplo também clássico para você, que é entre os ossos nasais. Os nasais são ossos da cara e a gente tem uma articulação aí do tipo sutura plana. A superfície delas é reta, é lisa, por isso plana. E por último, a esquindileses. A esquindileses é uma sutura especial que a gente só vai ter esquindileses no nosso corpo inteiro entre dois ossos, que é o vômer e o esfenoide. Então, falou em esquindilese, você vai lembrar de vômer e esfenoide, e eu não tenho esquindilese em nenhum outro lugar do corpo, em nenhuma outra articulação, tá bom? Depois nós temos as sindesmoses, e aí é comum as pessoas usarem sindesmose como sinônimo de membrana interóssea. Por quê? Porque a membrana interóssea é o exemplo que a gente mais utiliza para sindesmose, tá? Sindesmose nada mais é do que a união entre dois ossos que é feita por um tecido que é mais fibroso. Ele é um tecido que ele é mais extenso, ele é maior, ele tem uma maior superfície e é um tecido fibroso. Porque lembra, a gente está falando de sutura e sutura é uma simfibrose, tecido fibroso interposto, tá certo? Aonde é que eu tenho membrana interóssea? Nos ossos, entre os ossos do antebraço, o rádio e a ulna, e entre a tíbia e o peroné, a gente também tem membrana interóssea, tá bom? Só tem membrana interóssea como exemplo de sindesmose? Não. Ligamentos também são, por definição, sindesmoses. E aí eu trago o exemplo para você do ligamento da base do crânio chamado ligamento estiloioideo. Também é uma sindesmose. Agora a gente já passa para o segundo tipo de sinartrose, que são as sincondroses. As articulações cartilaginosas agora, ou sincondroses, tá? Elas vão ter tecido cartilaginoso interposto, não mais tecido fibroso, continuam sendo articulações sem movimento. O que muda agora é o tecido. Nós temos um exemplo, dois exemplos na verdade, dois tipos, elas podem ser temporárias ou elas podem ser definitivas. Como temporárias, a gente tem o cartílago epifisário ou cartílago de crescimento, tá? Quando a gente está em fase de crescimento, os nossos ossos largos, a epífise não é osso ainda, não é mineralizada, ela é tecido cartilaginoso, tá certo? E aí por isso que a articulação entre essas superfícies é do tipo sincondrose. E a articulação permanente do tipo sincondrose, a gente tem os cartílagos intercostais, tá? Ela é uma articulação permanente e do tipo sincondrose. As costilhas, elas não se conectam diretamente ao esternão, elas fazem isso por meio de um cartílago. E esse cartílago, por um lado, ele vai se articular com a superfície, com a extremidade anterior da costilha, e por outro lado, ele vai se articular com o esternão. Qual dessas duas articulações é sincondrose? A sincondrose é a articulação entre o cartílago e a extremidade anterior da costilha, tá bom? Essa articulação se chama articulação condrocostal. Essa é sincondrose. A articulação externocondral, que é entre o esternão e o cartílago, não é do tipo sincondrose. Depois a gente vai para as articulações ósseas, que é o último tipo, subtipo das sinartroses, tá? E a gente só tem um tipo de articulação óssea que é conhecida como sinostose. E a sinostose, na verdade, são soldaduras ósseas. Esses ossos se fundem, se soldam, a ponto de você não conseguir ver o limite desses ossos que estão formando aquela única peça óssea. Um exemplo para facilitar aí é o osso coxal ou coxal, tá? O osso do quadril. Ele é formado pela soldadura, pela fusão de três ossos, que é o ilho, o isquio e a pubis, tá bom? Mas você não consegue ver a divisão entre eles, porque é uma articulação do tipo sinostose. O sacro e o cox também são exemplos, tá? O sacro é a soldadura de 5 vértebras, das 5 vértebras sacrais, e o cox é a soldadura de 4 ou 5 vértebras, esse número é variável aí, dependendo da pessoa. E os ossos da base do crânio ali, esfenoide, etimoide, occipital, também são articulações do tipo sinostose, uma soldadura.